disciplina Administração da Produção 1, Bacharelado em Administração e FMG Campus São João Evangelista. Bibliografia utilizada neste capítulo do livro da Administração da Produção de Slack, Chambers e Johnston, da editora Atlas. Físico e fluxo é o tema 5 desta aula. Nesta aula, procuraremos responder aos questionamentos. Quais são os tipos de arranjo físico usados em produção? Qual tipo de arranjo físico uma operação deveria escolher? O que o arranjo físico deseja alcançar? E como deveria ser o projeto detalhado de cada tipo básico de arranjo físico? Projeto detalhado do arranjo físico. Após ter escolhido qual que vai ser o tipo de arranjo físico que vai ser adotado para a empresa, o passo seguinte é a decisão sobre o projeto detalhado. O projeto detalhado, ele consiste no ato de operacionalizar os princípios gerais implícitos na escolha dos tipos básicos de arranjo físico. E para isso, nós vamos saber quais são os estágios de projeto detalhado que o arranjo físico ele exige. Então, após sair do estágio do projeto detalhado de arranjo físico, nós temos aí a condição de definição da localização física de todas as instalações, equipamentos, máquinas e pessoal que constituem os centros de trabalho da operação. Após fazer essa localização, é importante que se faça também o reconhecimento do espaço a ser alocado a cada centro de trabalho, identificando quais são as máquinas, equipamentos e as pessoas que vão estar nesses centros de trabalhos novos e reorganizados. As tarefas que serão executadas por centro de trabalho. Então, a partir do momento que definiu a localização, definiu aí os centros de trabalhos em cada localização, tem que saber quais são as tarefas que serão executadas. O que faz um bom arranjo físico? Antes de considerar os vários métodos usados no projeto detalhado de arranjo físico, é útil definir quais são os objetivos dessa etapa. De certa forma, os objetivos dependerão das circunstâncias específicas, mas há alguns objetivos gerais que são relevantes para todas as operações. Dentre eles, nós temos a segurança inerente, que quer dizer que todos os processos que podem representar perigo, tanto para a mão de obra como para os clientes, não devem ser acessíveis às pessoas não autorizadas. Saídas de incêndio devem ser claramente sinalizadas com acessos desimpedidos. Passagens devem ser claramente marcadas e mantidas livres. Extensão do fluxo. O fluxo de materiais, informações ou clientes, ele deve ser canalizado pelo arranjo físico, de forma a atender aos objetivos da operação. Em muitas operações, isso significa minimizar as distâncias percorridas pelos recursos transportados ou recursos transformados. Esse não é sempre o caso. Entretanto, um exemplo do supermercado, que eles gostariam de garantir que os clientes passassem por determinados produtos em seu trajeto da loja. Assim, eles criam um fluxo que os clientes passarão por eles, facilitando que tenham acesso a todas as partes que lhes são interessantes para que conheçam. Clareza de fluxo. Todo fluxo de materiais e clientes deve ser sinalizado de forma clara e evidente para clientes e para mão de obra. Quando a gente fala em clientes, a gente tem que lembrar aí que nós estamos falando dos clientes internos, principalmente aqueles que vão lidar diretamente com as atividades de produção. Por exemplo, operações de manufatura em geral têm corredores muito claramente definidos e marcados. Operações de serviços em geral usam roteiros sinalizados, como, por exemplo, os hospitais que usam faixas pintadas no chão com diferentes cores para indicar o roteiro para os diferentes departamentos. Conforto da mão de obra. A mão de obra deve ser alocada para locais distantes de partes barulhentas ou desagradáveis da operação,
o arranjo físico deve prover um ambiente de trabalho bem ventilado, iluminado e, quando possível, agradável. Coordenação gerencial. Supervisão e coordenação devem ser facilitadas pela localização da mão de obra e dispositivos de comunicação. Acesso. Todas as máquinas, equipamentos e instalações devem estar acessíveis para permitir adequada limpeza e manutenção. Uso do espaço. Todos os arranjos físicos devem permitir uso adequado de espaço disponível na operação, incluindo os espaços cúbicos, assim como o espaço de piso. Isso, em geral, implica minimizar o espaço utilizado para determinado propósito. Muitas vezes, pode significar criar uma impressão de espaço luxuoso, como o lobby que é utilizado na entrada de hotéis de luxo. Flexibilidade de longo prazo. Os arranjos físicos devem ser mudados periodicamente à medida que as necessidades das operações mudam. Um bom arranjo físico terá sido concebido com as potenciais necessidades futuras da operação em mente. Por exemplo, se é provável que a demanda cresça para determinado produto ou serviço, o arranjo físico deve ter sido projetado de modo a promover a acomodação da futura expansão dessa organização. Dos projetos detalhados de arranjo físico, nós temos por processo, celular, por produto, e no caso da exemplificação, eu escolhi o arranjo físico por produto para a gente trabalhar. Poderia parecer que é necessário pouco trabalho de projeto detalhado em arranjo físico por produto, pois ele envolve arranjar os recursos de maneira a conformar-se às necessidades de processamento do produto ou serviço produzido. Entretanto, embora a consideração do produto realmente domine o projeto de arranjo físico por produto, são ainda necessárias numerosas decisões quanto a esse tipo de projeto detalhado. Assim, a natureza da decisão de projeto também muda um pouco. Em outros tipos de arranjo físico, a decisão ela é do tipo onde localiza o que. No caso do arranjo físico por produto, a decisão é mais sobre o que localizar onde, pois, em geral, a decisão sobre a localização está tomada. Então, as tarefas, elas são alocadas de acordo com a localização que já foi previamente decidida. Então, por exemplo, pode ter sido decidido que ao trabalhar com 4 estações aí de trabalho para produzir pasta para executivo numa linha de montagem. A decisão, então, é sobre quais tarefas são necessárias a cada montagem da pasta, que serão alocadas às estações de trabalho. Então, o que cada estação de trabalho vai fazer de tarefa para a montagem dessas pastas de trabalho, de pastas executivas? Essa decisão de projeto, ela é chamada de balanceamento de linha e é apenas uma das decisões, embora frequentemente ela é considerada a mais difícil, envolvidos no projeto detalhado do arranjo físico por produto. Então, agora nós vamos ver quais são as decisões que devem ser tomadas no chamado balanceamento de linha. Para o balanceamento de linha, é necessário realizar a decisão por que tempo de ciclo é necessário, quantos estágios são necessários, como lidar com as variações no tempo para cada tarefa, como balancear o arranjo físico, como arranjar os estágios. Quanto ao tempo de ciclo que é necessário, então, nessa parte aí, a gente vai analisar o tempo de ciclo dos arranjos por produto, que corresponde ao tempo que decorre entre a finalização de 2 produtos, ou seja, elementos de informação ou clientes pela operação. O tempo de ciclo, ele é um elemento vital no projeto do arranjo físico por produto e tem influência significativa sobre a maioria das outras decisões detalhadas de projeto. E é calculado considerando a demanda de tempo provável dos produtos
e a quantidade de tempo disponível para a produção durante este intervalo aí que foi definido. Quanto ao número de estágios, né? Quantos estágios são necessários? Essa é uma decisão no projeto detalhado do arranjo físico por produto que se refere ao número de estágios do arranjo físico. Ou seja, na prática, pode ser qualquer número entre 1 e diversas centenas, dependendo, entre outras coisas, do tempo de ciclo envolvido e da quantidade de trabalho necessário para completar o produto ou serviço. No caso, o elemento de informação é chamado de conteúdo de trabalho do produto ou serviço. Quanto maior o conteúdo de trabalho e quanto menor o tempo de ciclo, maior o número de estágios necessários. A variação em relação ao tempo de tarefa, que é como que nós vamos lidar com essa variação de cada tempo, nós podemos imaginar uma linha de 4 estágios, cada um contribuindo com 1/4 do conteúdo do trabalho que será processado, no caso uma solicitação e passando a documentação para o próximo estágio a cada 15 minutos. Então, assim, nós vamos perceber que na prática o fluxo não seria tão regular. A alocação de tempo para cada estação poderia, em média, durar 15 minutos, mas quase com certeza esse tempo irá variar cada vez que uma solicitação é processada. Então, essa é uma característica geral de qualquer processamento repetitivo. Cada produto processado pode ser diferente do outro. Produtos ou serviços em série, embora essencialmente semelhantes, podem requerer pequenas diferenças de tratamento, em geral, ligeiras variações na coordenação física e no esforço da pessoa que executa a tarefa. Então, são variações que podem introduzir irregularidades no fluxo ao longo da linha, o que, por sua vez, pode causar duas coisas: criação de filas temporárias e perda de tempo disponível de trabalho. Portanto, é necessário introduzir mais recursos na operação para compensar a perda de eficiência resultante da variação dos tempos em trabalho. Com relação ao balanceamento do arranjo físico, né, balanceamento da alocação de tempo em trabalho, esse processamento ele é chamado de balanceamento de linha, que é nele que a gente vai analisar o processamento do tempo que vai ser gasto com o conteúdo de trabalho, dividindo igualmente entre os 4 estágios, por exemplo, dos citados a cada 15 minutos. Isso é impossível de obter em situações práticas e algum desbalanceamento no trabalho alocado a cada estágio ele vai ocorrer. É inevitável que, ao aumentar, por exemplo, o tempo de ciclo efetivo de linha, que se tenha também um maior tempo de ciclo requerido. Pode ser necessário mais recursos na forma de estágio adicional de trabalho para compensar o desbalanceamento. Então, é importante, né, para a eficácia da atividade de balanceamento de linha, é a medida pelo que se chama de perda de balanceamento. Isso refere-se ao tempo desperdiçado por meio da alocação desigual de trabalho, como uma porcentagem do tempo total investido no processo de um produto ou serviço. Com relação à técnica de balanceamento, como arranjar os estágios, nós podemos aí aplicar 2 regras quando se constrói uma estruturação do diagrama. Os círculos que representam os elementos, que são desenhados o mais possível à esquerda, nenhuma das setas que representa a relação de precedência deve ser desenhada no sentido vertical. Esse diagrama de precedência, ele pode ser usado, né, através de círculos e setas, usando também uma forma tabular, que é o ponto de partida para a maioria das técnicas. Então, cada um desses eu vou apontar especificamente como que a gente vai calculando, em especial, o tempo de balanceamento, como que a gente vai fazer esse balanceamento do arranjo. O cálculo do tempo de ciclo, ele é um elemento vital no projeto de arranjo físico e ele tem uma influência muito grande sobre a maioria das outras decisões detalhadas do projeto.
E a partir desse exemplo que foi dado no livro, nós vamos entender como que é feito esse cálculo, né, considerando a demanda de tempo provável para a realização de um produto ou um serviço e a quantidade de tempo disponível para produzir durante o mesmo intervalo. Então, nós temos aí o exemplo. Suponhamos que o setor de operações regionais de retaguarda de um grande banco esteja projetando uma operação que vai processar suas solicitações de empréstimos hipotecados. O número de solicitações a serem processadas é de 160 por semana. Então, as solicitações a serem processadas é de 160 por semana. E o tempo disponível para processar essas solicitações é de 40 horas por semana. Assim, para cálculo do tempo de ciclo para o arranjo físico, nós temos a seguinte relação: tempo disponível, que é 40 horas por semana, pela quantidade a ser processada, que são 160 solicitações de empréstimos hipotecados. Dessa forma, nós temos que 40 dividido por 160 vai dar 1/4 de hora, ou 15 minutos. Dessa forma, o arranjo físico do banco deve ser capaz de processar uma solicitação de empréstimo hipotecado a cada 15 minutos. Então, a relação vai ser sempre isso: tempo disponível, quantidade que se deseja calcular de alguma coisa ser processada. Quanto ao número de estágios, essa etapa ela consiste na decisão, né, do projeto detalhado do arranjo físico por produto referente ao número de estágios do arranjo físico. Então, assim, a gente vai conseguir calcular como último elemento de informação, que é chamado conteúdo de trabalho do produto ou serviço. Quanto maior o conteúdo de trabalho e quanto menor o tempo de ciclo, maior o número de estágios necessários. Então, aproveitando o exemplo da anterior sobre o banco, suponhamos que o banco do exemplo anterior calculou que o conteúdo de trabalho médio de processar uma solicitação de empréstimo hipotecado é de 60 minutos. O número de diferentes estágios necessários a processar solicitações a cada 15 minutos, ele pode ser calculado da seguinte forma: número de estágios, conteúdo total de trabalho, por ciclo de tempo necessário. O conteúdo total de trabalho são 60 minutos, que lá em cima já foi informado, né? Trabalho médio de processar uma solicitação de empréstimo hipotecado é de 60 minutos. O ciclo de tempo necessário que a gente calculou no anterior, que fala do tempo de ciclo dos arranjos físicos por produto, é de 15 minutos. Dessa forma, nós temos a resolução de 4 estágios. Se não tivesse resultado em número inteiro, seria necessário arredondá-lo. E esse arredondamento é sempre feito para mais, para cima. É difícil, embora nem sempre possível, alocar frações de pessoas para o grupo de pessoas do estágio. Então, dessa forma, a gente faz esse arredondamento, a gente trabalha com os números sempre inteiros e de uma forma que visualize melhor qual que vai ser o número de estágios envolvidos nesse processo de trabalho. Sobre a variação do tempo de tarefa. Até agora, nós tivemos como imaginar uma linha de 4 estágios exemplificado pelo banco quanto à atividade de empréstimo, né? E assim, 4 etapas para um processo de verificação de documentação, para liberação de empréstimo. Assim, nós conseguimos perceber o seguinte: que cada conteúdo de trabalho para processar a solicitação, desde pegar a documentação até a fase final, vai gastar 15 minutos. Ou seja, as 4 etapas vão gastar 1 hora. Isso quando a gente coloca aí numa situação que o fluxo vai ser de uma prática regular. Só que isso nem sempre acontece.
o tempo de utilização ou realização de tarefas, eles podem sofrer inúmeras variações por diversos fatores, né? Então, não tem como ser sempre igual. E alguns fatores que interferem pode ser, cada produto ou serviço processado pode ser diferente de outro, ou seja, demandando mais tempo. Produtos e serviços em série, embora essencialmente semelhantes, podem requerer pequenas diferenças de tratamento, né? Um exemplo específico aí do empréstimo hipotecário, que o tempo que será gasto em determinadas tarefas dependerá das circunstâncias pessoais do solicitante. Em cada etapa pode-se exigir mais tempo. Há, em geral, ligeira variação na coordenação física e no esforço da pessoa que executa a tarefa. Cada pessoa tem uma habilidade e uma rapidez para fazer seu trabalho. Então, essas variações, elas podem introduzir irregularidades no fluxo ao longo da linha, o que, por sua vez, pode causar criação de filas temporárias e perda de tempo disponível de trabalho. Pode até ser necessário introduzir mais recursos na operação para compensar a perda de eficiência resultante da variação desse tempo de trabalho em cada etapa. Sobre o balanceamento da alocação de tempo de trabalho. Bom, talvez a mais problemática de todas as decisões esteja voltada para o detalhamento do arranjo físico, que vai ser a garantia de uma alocação mais igualitária, mais equânime de trabalho para cada estágio da linha. Esse processo é chamado de balanceamento de linha, que a gente tenta colocar uma distribuição mais igual de tempo. No exemplo do processamento dos empréstimos, foi assumido que o conteúdo de trabalho foi dividido igualmente entre os 4 estágios, ou seja, cada estágio gasta 15 minutos. Isso, como a gente também já falou, pode acontecer de demandar mais tempo. Então, se a gente tomar como sendo o maior tempo do ciclo requerido, pode ser necessário utilizar mais recursos na forma de estágio adicional para compensar o desbalanceamento. Aqueles que podem exigir mais tempo, a gente vai ter que utilizar mais recursos. A eficácia da atividade de balanceamento de linha, ela é medida pelo que se chama de perda de balanceamento. Isso refere-se ao tempo desperdiçado por meio da alocação desigual de trabalho, como uma porcentagem do tempo total investido no processamento de um produto ou serviço. Então, esse descompensamento é o desperdício durante o uso do tempo de trabalho. Para as técnicas de balanceamento, nós vamos analisar e entender como que são feitas. Como nos outros tipos de arranjo físico, que a gente não elegeu aqui como os que vamos utilizar, mas em relação a esse arranjo que a gente utiliza, há técnicas variadas que podem ser usadas para apoiar o balanceamento de linha. De novo, na prática, as abordagens mais comumente utilizadas são aquelas que destacam, por exemplo, a integração melhor e melhor utilização dos processos dentro das etapas de trabalho. Nós utilizaremos a técnica de diagrama de precedência, que representa o ordenamento dos elementos que compõem o conteúdo total referente ao trabalho ou serviço, ou produto ou serviço. Então, nós utilizaremos para isso círculos que serão conectados por setas. Então, vamos ver as regras aplicadas à construção do diagrama. Os círculos que representam os elementos são desenhados o mais possível à esquerda. Nenhuma das setas que representam relações de precedência deve ser desenhada no sentido vertical, mas deve seguir o sentido horizontal, indicando uma sequência de trabalho. O diagrama de precedência, quer seja usado círculo, seta, seja uma forma tabular, é o ponto de partida para a maioria das técnicas de balanceamento de linha. As técnicas mais complexas não serão tratadas
por essa visão que a gente está trabalhando, porque nós optamos por trabalhar com o balanceamento de arranjos físicos por produto. Então, vamos ver essa figura 7.22, ela ilustra a alocação de trabalho em uma linha de 4 estágios. Então, nós temos aí 2 gráficos, eles estão mostrando os 4 estágios de trabalho e as cargas, que são de meio minuto a 3 minutos. E a carga, da mesma forma, de 2 minutos a 3 minutos no gráfico do lado. A quantidade total de tempo investido na produção de cada produto ou serviço é 4 vezes o tempo de ciclo, ou seja, 4 vezes 3 minutos. Esse daí é o tempo total. Quando o trabalho é igualmente alocado entre estágios, o tempo total investido em cada produto ou serviço produzido vai ser 4 vezes 2 minutos e meio, que foram ali os definidos na primeira tabela, né? No primeiro gráfico, melhor dizendo. Então, ele definiu como iguanimamente distribuído entre 2 minutos e meio cada estágio. Ou seja, o tempo de ciclo dos 4 estágios vai ser a soma do primeiro tempo mais do segundo, terceiro e quarto estágios, que vai totalizar 10 minutos. Entretanto, quando o trabalho não é igualmente alocado, conforme a ilustração que está do lado aí, do tempo de ciclo, que há uma variação, nós temos o trabalho alocado para estágio, numa coloração mais clara, e o tempo ocioso numa coloração mais escura. A gente observa o que acontece. Esse tempo máximo de 3 minutos, se ele fosse alocado igualmente, nós teríamos 12 minutos de trabalho. Contudo, não é o que acontece. Nós temos uma variação, porque tem o tempo ocioso. Aí a tabela mostra o cálculo da perda por balanceamento. Se eu teria 3 minutos e gastei 2,3, eu tenho uma sobra de tempo, que é o tempo ocioso. Se eu tenho 3 e gastei 2,5, eu tenho uma sobra aí de meio também. Se eu tenho 3 e gastei 2,2, eu tenho uma sobra de 0,8. Na quarta etapa, não, foi utilizado o tempo total. Ou seja, eu gastei, aí eu tenho, né, de tempo ocioso em cada ciclo, a soma deles, no primeiro 0,7, no segundo 0,5 e no terceiro 0,8. Eu tenho um total de 2 minutos. E a perda por balanceamento, eu calculo quando eu pego esses 2 minutos e divido pelo tempo que seria de ciclo de cada etapa. Então, no primeiro estágio, eu teria, se fosse utilizar o tempo total, 3 minutos. No segundo estágio, mais 3. Então, eu teria 4 vezes 3, que seriam 12. Então, a perda por balanceamento, eu pego o tempo de perda, que deu 2, e divido por 12. Aí, eu vou achar o valor que vai me mostrar a perda por balanceamento em relação ao tempo total. Agora, nessa outra tabela, nesse outro distribuição aqui que a gente observa no quadro, na figura 7.23, a gente tem aí uma distribuição do tempo de uma empresa, listagem de elementos e diagramas de precedência para bolos Karlstadt. Esse daqui é a ilustração de um exemplo que nós vamos estudar no próximo slide. Então, ele está mostrando cada elemento que compõe as etapas de trabalho. Então, no elemento A, está falando da deformagem e rebarbação, que é para produção, essa empresa Bolos, ela trabalha com bolos especiais. Elemento B, conformação e recortes, e cada elemento ele vai sendo dividido. É como você pegar o que vai ser feito em cada etapa da produção deste bolo especial que essa empresa produz. E aí nós concluímos que o tempo total de trabalho é de 1,68 minutos. Essa informação ela é passada pela empresa, quanto tempo cada etapa gasta. Aí a gente faz a distribuição do diagrama. Esse diagrama aí,
ele vai nos mostrar como que vai ser feita, quais são as etapas, os estágios que vai sendo passado o processo de elaboração desse bolo. Então, assim, nós vamos ter esse diagrama de precedência. O A precede o B, ele gasta 0,12 do minuto. E assim vai, o B 0,30, o outro 0,36. Isso quer dizer o quê? Que de 1 minuto que eu tenho, na etapa A, eu utilizo 0,12 desse minuto. Eu não gasto o minuto inteiro. Eu gasto no B 0,30 do minuto. E aí, no final, quando eu faço a soma do total de trabalho para o trabalho concluído, que dá 1,68 minutos, quer dizer, 1 minuto mais 0,68 do minuto, que vai dar aproximadamente, se a gente ajustar para 70, vai dar 70 vezes 6, aproximadamente 42 segundos. Então, gasta 1 minuto e 42 segundos aproximadamente para fazer toda essa etapa. Então, nós vamos entender agora nesse gráfico como que é feita aí o exemplo do Bolos Karlstad. Essa empresa, Bolos Karlstad, ela é manufatureira de bolos especiais e conseguiu um contrato com uma grande cadeia de supermercados para suprimentos de um bolo especial no formato de nave espacial. Foi decidido que os volumes envolvidos nesse fornecimento justificam a criação de uma linha de produção dedicada ao acabamento, decoração e embalagem do bolo. Então, pelo volume que eles receberam do contrato feito com o supermercado, eles decidiram, nós vamos montar uma linha especial para montagem desse bolo, para acabamento desse bolo, decoração e embalagem. Então, o pedido inicial foi de 5.000 bolos por semana, o que justifica montar essa etapa voltada para acabamento, decoração e embalagem. Então, nós temos aí que o pedido é de 5.000 bolos por semana e o número de horas semanais trabalhadas na fábrica é de 40 horas. Então, nós temos o tempo de ciclo requerido, que vai ser 40 horas na semana, vezes 60 minutos. Cada hora de trabalho, ela é de 60 minutos. Então, quer ir dividido por 5.000. 5.000 o quê? Bolos por semana. Eu vou ter que cada bolo vai demandar 40 minutos para o ciclo de confecção. E os estágios requeridos? Quantas etapas eu vou precisar? Quantos estágios eu vou precisar para fazer esse bolo? Então, eu tenho estágios requeridos, que vai ser 1,68 minutos, que foi do slide anterior, que eu somei cada etapa, cada atividade realizada, dividido por 0,48, que é o tempo de ciclo requerido, que também foi apresentado anteriormente. Aí eu tenho, né, esse conteúdo todo, ele é informado pela empresa. Vai ser de 3,5 estágios. Eu tenho 3 estágios e meio para fazer o bolo nessa parte de acabamento, decoração e embalagem do produto. Então, no arranjo dos estágios, nós temos, no estágio 1, ele vai pegar as partes A e B. A parte A e B, ela é deformagem e rebarbação, que vai gastar 0,12 do minuto. E na B, conformação e recortes, gasta 0,30 minutos. Aí, dessa parte feita, que soma 0,42 minutos, eu tenho encerrada a primeira etapa. Passo para a segunda, ou estágio. Passo para o segundo. No segundo estágio, eu vou trabalhar com colocação de recheio de amêndoas. Então, no segundo estágio, especificamente o recheio de amêndoas. 0,36 minutos. Feito isso, passa para o estágio 3. O estágio 3, ele vai pegar colocação de recheio branco e decoração com cobertura vermelha,
que já são informações da empresa. Então, ele vai gastar exatamente, né, no estágio 3, 0,42 minutos. Daí, passa para o estágio 4, que vai ser decoração com cobertura verde, decoração com cobertura azul, aplicação de transfers, transferência para embalagem. Então, no estágio 4, porque a gente trabalha com os ciclos inteiros. Se deu 3,5, a gente vai arredondar para 4 estágios. Eu não tenho como fazer 3 ciclos e meios, então eu faço 4 ciclos, eu faço 4 estágios. E aí, no último estágio, gastou-se 0,48, que foi a utilização completa. Tempo, como que eu calculo o tempo ocioso para cada ciclo ou para cada estágio? Eu pego a diferença do tempo total do último estágio, que foi 0,48, e vou diminuindo de cada estágio. No primeiro estágio, a diferença deu 0,06. No segundo, 0,48 menos 0,36. No terceiro, 0,48 menos 0,42, que dá um total de 0,24 minutos. Que isso aí, na proporção de tempo ocioso, que eu vou multiplicar o tempo de ciclo, que vai ser 4 vezes 0,48, que é a soma de todos os estágios, e vou dividir o tempo ocioso pelo tempo da somatória dos ciclos de estágios, que vai ser 12,5%. Isso aí indica que eu tenho uma proporção de tempo ocioso nessa produção e dessa etapa que foi definida como de arranjo específico para esse bolo, eu tenho uma perda de 12,5% do tempo destinado para a fabricação de cada bolo, que eram 40 minutos. Então, eu tenho uma perda de 12 minutos e meio.